Marcos 6, versículos de 6 ao 13. Irmãos, aqui Jesus está dando uma instrução para os 12. Ele os enviou para pregar, os enviou numa missão e dá as instruções de como eles deveriam proceder. Irmãos, aqui no versículo 6, na semana passada a gente viu que Jesus ele estava em Nazaré e lá ele foi rejeitado por causa da incredulidade. Então aqui, no versículo 6, mostra que Jesus ele sai de Nazaré e ele vai para as aldeias vizinhas. Para quê? Para poder pregar, para poder continuar ensinando. Então Jesus, por causa da incredulidade das pessoas de Nazaré, não pôde ficar lá. Então ele tem que sair para as outras aldeias. E aí no versículo 7, irmãos, fala que Jesus os enviou 2 a 2. Irmãos, quando Jesus fala que ele os envia 2 a 2, e ainda fala dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos, ele está designando esses 12, que ele, em Marcos 3, do 13 ao 19, Jesus chama os seus apóstolos, ele escolhe 12. E agora, depois de ensinar esses 12, depois desses 12 permanecerem com ele, aprendendo, ele então os envia. E após passar esse tempo aprendendo, Jesus também os investe de autoridade. Irmãos, um detalhe que passa despercebido é dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Irmãos, aqui não cita que Jesus ele parou, ele fez uma oração ao Pai, que o Pai os investisse de autoridade, ou que o Espírito descesse sobre eles. Não, Jesus ele pega a autoridade que ele tem e ele dá aos discípulos. Então aqui um ponto muito importante é que Jesus ele tem autoridade. Ele não precisou pedir ao Pai, porque ele já tinha essa autoridade e ele mesmo a deu aos discípulos. Isso para mostrar que Jesus ele não era apenas um profeta, ele não era uma pessoa diferenciada. Ele era alguém que tinha autoridade nele. Ele, como sendo filho de Deus, ele tinha autoridade. Tá? Ele não era uma pessoa como, por exemplo, como foi Elias, os outros profetas, que eles recebiam de Deus e eles precisavam que Deus desse a autoridade para os outros. Como Elias, quando ele é tomado, e Eliseu pede o dobro do Espírito, Elias fala, não posso garantir. Se você vê como eu for tomado, vai ser dado. Aí é bom Deus. Se você não vê, não posso fazer nada. Então a gente vê o quê? Elias era um homem de Deus? Sim, mas Elias não tinha autoridade nele para pegar essa autoridade e dar. A autoridade de Elias vinha de Deus. Em Jesus nós vemos o quê? Jesus tinha autoridade. Jesus é diferente de todos os outros que vieram antes dele. Todos os outros não tinham autoridade em si. Jesus tinha. Por isso que Jesus, ele dá autoridade. Jesus não precisa rogar ao Pai que o Pai dê autoridade. Jesus mesmo tem autoridade para isso. Mostrando que ele é quem aqui? Ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Amém? E Jesus, quando ele manda os discípulos 2 a 2, a gente vê alguns pontos. No Antigo Testamento, era muito importante que, para estabelecer um testemunho, você precisava de ao menos 2 testemunhas. Então, a ideia de Jesus mandar os seus discípulos 2 a 2 era o quê? Que estabelecesse um testemunho. Você tinha 2 pessoas para dar esse testemunho a respeito de Jesus. Então, indo os 2, eles tinham o quê? Mais peso para pregar o Evangelho, para dar esse testemunho de Jesus. E também, nós vemos essa prática na igreja primitiva, quando a gente fala de Pedro e João, que eles estão lá pregando no templo, e aí o paralítico pede para eles uma esmola, e eles dão o quê? Em nome de Jesus, fique curado. Eles dão a cura. Nós vemos eles 2 a 2. Nós vemos também na viagem missionária Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, eles indo
2 a 2. Um outro ponto também, irmãos, seria o que a gente vê em Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9 e 10. Fala, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Então aqui a gente vê também a importância de, na obra missionária, saírem 2 a 2. Por quê? Caso um enfraqueça, o outro levanta. Quando um está pregando, o outro pode auxiliá-lo. E também para outras ajudas durante a missão, durante a viagem. Então, por isso, Jesus também envia eles 2 a 2. O ponto importante é esse companheirismo durante a obra missionária. Para a gente não desprezar essa ida 2 a 2, não desprezar também o nosso irmão na fé. Por quê? A gente vê aqui algo que é importante. Jesus podia ter mandado eles 1 a 1? Poderia. Mas Jesus os envia 2 a 2. Amém? E outro ponto é que também, eles estando juntos durante a pregação, isso fortalecia o entendimento deles de quem era Jesus. O fortalecimento desse testemunho. Por quê? Posteriormente, quando Jesus é crucificado, ressuscita e ascende aos céus, os discípulos ficam como testemunhas. E eles precisam lembrar de toda a jornada de Cristo para dar esse testemunho. Amém? E aí os versículos 8 e 9 fala, ordenou-lhes Jesus que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, e nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usasse 2 túnicas. Irmãos, por que Jesus dá essa recomendação? De você levar. Você vai levar o seu cajado só para apoio, um pequeno apoio para você poder caminhar, a sandália, a roupa que você está vestindo, a sandália no teu pé e mais nada. Você vai sair de viagem, você não vai levar pão para comer. Você não vai levar nem o alforje, que era uma bolsa, uma sacolinha de viagem. Você não vai levar. Você não vai levar nem um dinheirinho para acontecer um perrenguinho aí. Não vai levar nada. Fala de não levar 2 túnicas, porque uma você usava para se vestir e a outra, durante a noite, você se cobria por causa do frio. Não, você vai levar uma túnica só, é a que você está vestindo. Por quê, irmãos? Aqui a gente vê Jesus mostrando para os discípulos que Deus é quem vai suprir. Aqui Jesus está mostrando que os discípulos eles deveriam confiar na provisão de Deus. E se a gente parar para pensar aqui rapidinho, Jesus ele fala isso após ele ser rejeitado pelos de sua própria cidade. Então, poderia parecer estranho os discípulos ficarem assim. Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. A gente, nós que não somos Jesus, vamos sair de viagem. Será que a gente vai ser rejeitado nas outras cidades? Se Jesus foi rejeitado na sua própria cidade? Então, para os discípulos poderia parecer algo arriscado, essa ordem. Mas Jesus com isso quer mostrar o quê? Você, quando sai para a missão, quando você sai para a pregação, você não depende da segurança de coisas materiais. Você vai depender do quê? Da segurança que Deus te dá. Você vai depender do Deus que dá toda a provisão. Então, Jesus esqueça toda a tua segurança e confie apenas no Deus que supre todas as coisas, no Deus que está no controle de todas as coisas, porque Ele vai cuidar de tudo durante a sua viagem. Então, irmão, isso aqui é um ponto muito importante, não só para quem está em viagem missionária, mas para o nosso dia a dia também. Amém? No versículo 10, fala, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Irmãos, existia uma prática no Antigo Testamento, em Israel, que era o quê? Você receber o viajante que era israelita.
Então, era muito comum as pessoas saírem de viagem de uma cidade a outra e quando passarem por uma cidade, eles eram hospedados por alguém do povo de Israel. Então, geralmente eles davam o quê? A hospedagem, uma alimentação. Se nós voltarmos para alguns exemplos bíblicos, que a gente vê, por exemplo, o caso dos anjos, quando eles vão lá para Sodoma e Gomorra, e Ló fala, não, vem, fique na minha casa. Ou então, no povo de Israel mesmo, quando tem aquele testemunho contra a tribo de Benjamim, que acontece lá do servo, do israelita, ele vai para uma cidade, e a concubina dele, toda aquela história, os irmãos lembram? Então, ele é hospedado pela outra pessoa que também era da mesma tribo dele. Isso aí só para mostrar para os irmãos que era comum ter essa prática de você hospedar um viajante, né? Por quê? Porque o povo de Israel, ele também foi forasteiro, foi peregrino lá no deserto. Só que era garantida essa hospedagem? Não. Era uma prática comum. Mas era garantido que você ia chegar na cidade, você seria hospedado, você seria recebido, você ia ter alimentação? Não. Não tinha garantia nenhuma. Aí a gente vê também que tem que confiar na provisão de Deus, que Deus vai abrir as portas. Também. E um detalhe que Jesus fala, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Por quê, irmãos? Jesus dá esse detalhe, né? Podia falar, quando entrardes em alguma casa, abençoe aquela casa e tal. Jesus não fala isso, Jesus fala, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Por quê? Jesus está alertando os seus discípulos que quem te recebeu, você honra aquela casa. Você fique lá com aquela pessoa. Por quê? Ela está te dando o que ela tem. Então, fique lá, se alimente, desfrute da hospedagem, abençoe aquela casa que te recebeu também. Porque se você está propagando o evangelho, a pessoa te recebe como um propagador do evangelho, como evangelista, é uma bênção para aquela casa. Então, fique ali. E outro ponto também importante. Eles poderiam pregar o evangelho para outras casas, com melhores condições, e que os chamasse para ficar lá. Então, poderia acontecer o quê? Dos discípulos começarem a galgar, a pular de casa em casa, para casa que fosse melhor para eles, que tivesse melhor comida, que tivesse a melhor hospedagem, o melhor conforto. Então, Jesus aqui ele dá um alerta para os seus discípulos de a hospitalidade, o teu conforto não é o principal. O principal é o quê? Que as pessoas recebam o evangelho. O principal não é, eu preciso de um conforto, eu preciso ter uma boa cama. Não, Deus vai prover a tua necessidade. Você não precisa buscar o seu conforto. Você precisa buscar o quê? Dar o testemunho de Cristo. E um outro ponto também que ele fica claro para a gente se a gente olhar dessa ótica. Você recebe uma pessoa na sua casa, dá para ela o melhor que você tem, aí ela fala, não, vou para a casa do fulano que lá é melhor. Pense num mau testemunho. Pense numa casa que fechou a porta. Então Jesus ele tem esse cuidado. A gente parece que é pouca coisa, mas Jesus ele é muito cuidadoso nisso, nesses pequenos detalhes. Por quê? Os discípulos estão indo para dar um testemunho de Cristo. Eles estão indo na autoridade de Cristo. Eles estão indo como representantes de Jesus. Então, Jesus tem todo esse cuidado de falar para eles, fiquem apenas uma casa, deem um bom testemunho. O seu conforto não é o principal é a pregação do Evangelho e o testemunho de Cristo. Amém? E aí no versículo 11, fala, se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Jesus aqui está sendo até
aos meus próprios olhos. Aqui, interpretação minha, eu olho aqui e eu vejo, Jesus está sendo muito duro. Só que, se você parar para ver, se as pessoas estão rejeitando os discípulos de Jesus, elas estão rejeitando quem? O próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Deus. Estão rejeitando a salvação. Então, quando Jesus fala que para sacudir o pó dos pés, em testemunho contra eles, é algo que é pesado, irmãos. Uma prática comum do povo de Israel era quando eles estivessem viajando por territórios pagãos, terras gentias, quando saíssem, eles tinham que fazer o quê? Bater o pé para tirar o pó. Para quê? Não tenho nada com esse povo. Esse povo que é pagão, que adora os outros deuses, pecador, não tenho nada com eles. Então era uma prática comum do povo de Israel quando viajava. Mas também aqui a gente vê isso como um símbolo de quê? Dos discípulos lavando as mãos. Tipo, eu vim aqui, eu preguei, eu dei testemunho, não quiseram. Eu estou limpo da condenação deles. E também que eles rejeitaram. Eles não quiseram o Evangelho. Eles rejeitaram o próprio Jesus, eles rejeitaram o próprio Deus. Então, esse pequeno ato representa muita coisa. Representa uma condenação para quem rejeita o Evangelho. É algo muito forte. É algo muito forte. Rejeitar o Evangelho não é pouca coisa. Por mais que nós tenhamos amor pelas pessoas, quando uma pessoa rejeita o Evangelho, ela está rejeitando a salvação. Ela está rejeitando o próprio Deus. Ela está dizendo, eu amo mais a minha vida, os meus pecados, do que o próprio Deus. É uma parte bem difícil, né? Essa rejeição da gente trabalhar ela. Mas Jesus ele dá essa instrução também. Isso também é repetido em Lucas, quando Jesus dá a ordem dos 70, né, que os envia. Jesus também dá essa ordem, ó, rejeitaram vocês, bate a poeira dos pés, hein, em testemunho contra eles. Irmãos, no versículo 12, a gente vê, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E no 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, pro 12 a gente vê, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Irmãos, parece pouca coisa, né? Eles não estão. O 12, irmãos, ele fala, não está falando, eles saíram, fizeram muitos milagres, eles saíram, expulsaram demônios, está no 13. Mas o 12 dá uma coisa tão preciosa que eles saíam e pregavam ao povo que se arrependessem. Parece pouca coisa, irmãos, mas qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, que está próximo do reino dos céus. Qual foi a pregação de Jesus? Qual era a pregação de Jesus, irmãos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, o que é o arrependimento? A gente para pensar, arrependimento. Parece pouca coisa, irmãos, mas o arrependimento, de uma forma mais superficial possível, seria o quê? Reconhecer quem Deus é. Se nós reconhecermos quem Deus é, toda a autoridade de Deus, tudo que Ele é, a gente só tem um caminho. Se arrepender, aí a gente reconhece a nossa condição, que somos pecadores, que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, que o nosso caminho é um caminho distante de Deus, que a gente precisa se voltar para Ele, que a gente precisa mudar toda a nossa vida, que a nossa vida já está toda errada. Então, pregar o arrependimento, irmãos, é algo muito profundo, é algo muito forte. E é uma pregação bem clara e bem objetiva. Se arrependa. O teu caminho não é o caminho de Deus. Se arrepende, se volte para Deus.
Irmãos, nós não precisamos inventar pregações. Nós não precisamos inventar maneiras de atrair pessoas. Nós não precisamos formular alguma coisa que seja atrativa, ruinosa e que atrai as pessoas. A gente tem que fazer o quê? Pregar o arrependimento. Falar para as pessoas, se arrependam porque está próximo o reino dos céus. E isso, irmãos, é suficiente. Por quê? Essa é a pregação de Jesus. A gente tem que pregar o nosso Cristo. O nosso Cristo que pregou aqui na terra, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós podemos mostrar o amor de Deus por nós para levar as pessoas ao arrependimento? Sim. Por quê? Porque o amor de Deus é quem Deus é. Reconhecendo quem Deus é, reconhecendo quem Jesus é, tudo que Jesus fez por nós, todo o amor dele por nós, toda a justiça dele, toda a justiça que se cumpriu nele, em nosso favor, irmãos, isso é pregar o arrependimento. Porque reconhecer tudo isso, irmãos, reconhecer isso é reconhecer que nós precisamos de Deus. É arrependimento. Amém? Então, esses são pontos extremamente importantes para a gente se atentar aqui. Precisamos pregar o arrependimento. E eu acho que mais importante do que isso, irmãos, nós precisamos, dia a dia, buscar nos arrepender. Por quê? Somos o quê? Somos pecadores. A nossa condição natural, né? a nossa carne, o nosso ímpeto, ele quer fazer o quê? A nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, geralmente, é uma vontade que se afasta de Deus. Então, a gente precisa buscar dia a dia, pregar esse evangelho para nós mesmos. Arrepender-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender também. Amém? E o versículo 13 fala: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, aqui a gente vê os discípulos exercendo essa autoridade de Jesus, porque eles estão expelindo os demônios, como Jesus fazia. Eles estavam curando enfermos, como Jesus também fazia. E um detalhe, irmãos, muitos demônios, numerosos enfermos. Não está falando que foi poucos, que foi meia dúzia. São muitos. E quem está fazendo isso aqui? São os discípulos e Jesus, investidos da autoridade de Jesus. Irmãos, esse ponto aqui, a gente pode contrastar com o que a gente viu semana passada. Jesus estava em Nazaré e lá ele não pôde fazer, senão alguns poucos milagres, e curar alguns poucos enfermos. Irmãos, o importante é que, comparando com o texto anterior, é que o problema em Nazaré não foi a autoridade de Jesus. O problema em Nazaré foi em quê? Foi a falta de fé, foi a incredulidade. Amém? Porque aqui nós temos os discípulos, não é o próprio Jesus, expulsando muitos demônios, curando numerosos enfermos. Mostrando o quê? Que a autoridade de Jesus, ela não tem contestação. Ela não tem contestação. Jesus determina, ponto final. Só que a incredulidade, ela faz o quê? Ela é como se dissesse: não precisa. Jesus quer curar. Não precisa, Jesus, você não consegue. Não é um problema de autoridade, é um problema de incredulidade, é não querer. A incredulidade, irmãos, é algo extremamente perigoso. Por quê? A incredulidade nos leva a fazer o quê? Eu não preciso de Deus. Eu posso fazer tudo. Esse que é o grande perigo. Por isso que mesmo Jesus tendo autoridade, ele não vai impor a sua autoridade se a gente falar: eu não quero. Né? Ele não vai curar, ele não vai expulsar um demônio se a gente ficar incrédulo falando: não é para fazer. Ou duvidando.
Então esse ponto é muito importante. E algo interessante que fala aqui, que eles ungiam as pessoas com óleo. Naquela época, era muito comum você utilizar o óleo, utilizar vinagre, para poder ungir as pessoas, como se fosse uma pomada antisséptica, para poder tratar feridas. Mas aqui, irmãos, tem um sentido mais especial desse óleo como uma unção, como que a pessoa sendo ungida, sendo abençoada por essa graça divina que ela recebeu de Deus. Amém? Vamos para 1 Coríntios 1, 23 e 24? Aqui para reforçar qual é a nossa pregação, irmãos. Vamos ler o 22. 1 Coríntios 1, 22, 23 e 24. Fala: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, a nossa pregação não é nada mais, nada menos do que Cristo. E reconhecer Cristo só leva ao arrependimento. Amém, irmãos? Então a gente não precisa buscar outra coisa, não precisa buscar o que os gregos, os judeus pediam, sinais. Não precisa buscar o que os gregos buscavam, que é o quê? Uma grande sabedoria. Cristo, Jesus, Ele já é mais que tudo isso. Muito mais do que tudo isso. Amém? Tanto é que a gente vê aqui, no 12 que eles pregavam arrependimento, qual foi a consequência disso? Expeliram muitos demônios. Os sinais, eles acompanham o arrependimento. Amém? Agora, irmãos, as aplicações. Essas instruções são para o quê? Que os discípulos estavam saindo de lição. Mas elas são aplicáveis à nossa vida. Por quê? A nossa vida, irmãos, ela é um testemunho de Cristo. O nosso dia a dia, ele é um testemunho de Cristo. Porque como eu vou pregar o Evangelho se a minha vida não tem nada a ver com isso? Como pode, né? Você leva uma vida torta, aí você chega para a pessoa, se arrependa porque Jesus ama você. Não tem condições. Não tem condição. Essas instruções, irmãos, são para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não tem como a gente viver sem considerar isso aqui. Então, é algo que a gente tem que ler, tem que orar, tem que se aprofundar, para que no nosso dia a dia a gente consiga seguir essas instruções aqui. Amém? E um dos pontos importantes é quando Jesus, aqui no versículo 8, ele está ordenando o quê? Que os discípulos não confiassem nas coisas materiais. Irmãos, hoje, que os discípulos apenas confiassem na provisão de Deus. Hoje, irmãos, é errado a gente procurar estudar, ter um bom emprego, ter um bom salário, uma boa casa. Não é errado nisso. O que é errado? O que é errado isso é a minha segurança. O meu trabalho é a minha segurança, a minha casa é a minha segurança, os meus bens são a minha segurança, ou até mesmo a minha família é a minha segurança. Irmãos, nós temos que confiar na provisão de Deus. Nós temos que confiar no Deus que está no controle de todas as coisas, irmãos. Se a gente pensar lá em Jó, Jó tinha tudo. Jó tinha bens, Jó tinha família, Jó tinha servo, tinha casa, Jó tinha tudo. E Jó perdeu tudo. O que sobrou para Jó? Deus. Sobrou para Jó apenas nem a sua própria justiça
No final, quando Jó se compara com Deus, que Deus se mostra a ele, Jó reconhece, ele se arrepende, né? Reconheceu Deus. Jó vê o quê? Ele vê que ele é a justiça dele, mas ele tem. Então, irmãos, tudo que a gente toma por segurança que não for o nosso Deus, não tem segurança disso, tá? Tudo que não for Deus não é segurança para nós. Por quê? Quem dá toda a provisão é Deus. O nosso trabalho, quem nos abençoou com ele foi Deus. A nossa casa, a nossa família, os nossos bens, quem nos abençoou com isso foi Deus. Então a nossa única confiança é nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E falando quando Jesus envia os discípulos 2 a 2, isso para nós hoje seria o quê? Precisamos, irmãos, de companheiros na fé. Por quê? Precisamos de pessoas com que nós possamos fazer o quê? Compartilhar um versículo, orar, um louvor, fazer coisas que edificam a nossa fé, fazer coisas que nos levam para mais próximos de Deus. Né? Jesus fala onde tiverem, na Bíblia retrata, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, quando nós temos companheiros para nos levarem a orar, a ler a Bíblia, a louvar o Senhor, isso, irmãos, é muito precioso para nós. Por quê? Indo 2 a 2, a gente consegue o quê? Se manter firme na fé. Não ter esse risco de cair. Então, irmãos, é extremamente importante a gente ter esse companheirismo na fé, para a gente conseguir nos manter firmes no Senhor. Como o irmão Chico falou, né? Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, mas depois vai espiando e se desvia. Com quem geralmente acontece isso? Com quem está sozinho. Mas está no meio da igreja, irmãos, mas está sozinho. Vem aqui para o culto, ouve a palavra, louva, ora, mas quando sai, está sozinho. Então, irmãos, precisamos de companheiros para a nossa missão no dia a dia. Para a nossa missão de dia a dia, buscar o Senhor e dar esse testemunho de Jesus. Amém? E também, irmãos, lembrar dos nossos irmãos, né, que estão em missões. Por quê? Os nossos irmãos, eles estão em missões. E eles estão contendo na provisão de Deus. Só que a gente não pode usar isso para se eximir. Para falar, não, o irmão está lá, ele está na provisão de Deus e Deus vai suprir. Não, se Deus está nos abençoando, irmãos, que Deus nos use para quê? Para poder suprir esse irmão. Então, irmãos, sempre lembrem dos irmãos que estão em missões, para cuidar desses irmãos, tanto em oração quanto em poder suprir, poder ofertar para esses irmãos, porque eles estão na dependência de Deus. E Deus pode muito bem nos usar para poder cuidar desses irmãos. Amém? Então, não vamos abandonar os nossos missionários, porque eles estão em uma obra, irmãos, que ela é extremamente importante, ela é extremamente preciosa. Então, vamos honrar esses irmãos que estão nessa luta. Amém? Não, como é que era a frase? Não deixando eles, Esqueci a frase agora, ela é bem marcante. Assim, Deus te abençoe, irmão, vai. Vai sozinho. Não, irmãos, não é isso. A gente tem de cuidar dos nossos irmãos. Amém? E a última, a nossa pregação, ela deve ser a mesma de Jesus, o arrependimento. Mostrar quem Deus é, mostrar quem Jesus é. Irmãos, não pense, eu preciso falar muito bem. Não, eu preciso ser muito carismático. Eu preciso ter uma boa retórica. Eu preciso dominar muito bem a palavra. Irmãos, nós precisamos mostrar quem Jesus é. Nós precisamos levar as pessoas ao arrependimento.
a reconhecer quem é Deus, a reconhecer que somos pecadores e precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? No nosso dia a dia, nós precisamos disso. A nossa pregação não pode nem ser mais e nem menos que isso. Arrependimento. Amém? Mostrar quem Deus é, quem Jesus é. E onde está tudo isso, irmãos? Tudo bem aqui? Amém? Aqui está o grande testemunho de quem Deus é, quem Jesus é. Podemos falar do que Jesus fez na nossa vida? Com certeza. Porque isso é também um grande testemunho de quem Deus é e do que Ele fez na nossa própria vida. Amém, irmãos? Levando as pessoas a ver quem Deus é, levamos elas ao arrependimento, porque não tem outra situação. E um ponto que eu queria acrescentar é, irmãos, quando alguém rejeitar o Senhor, rejeitar a pregação, vamos orar por essa pessoa. Por quê? Porque ela está se encaminhando para a condenação eterna. É algo muito forte. Então, se alguém rejeita o Senhor, vamos orar para Deus ter misericórdia, para que venha outra pessoa e consiga, então, levar essa pessoa ao arrependimento. Por quê? Rejeitar a nossa pregação. E nós levamos Jesus. Rejeitar o Evangelho é rejeitar o próprio Jesus, rejeitar o próprio Deus, rejeitar a salvação. É muito sério, irmãos. Então, que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas e também de nós. Amém?